nós nem nos levantaríamos. Quantos foram dormir e não conseguiram nem acordar? Né? Eu quero dividir hoje com a igreja uma palavra que tocou meu coração. Ontem o Senhor me permitiu levar uma palavra na igreja de Vila Medeiros. Glórias a Deus pelas oportunidades que o Senhor nos dá, né? E quando eu já tinha estudado a palavra na semana, que eu tive um tempo para preparar. Mas quando ontem à tarde eu sentei, que eu abri a palavra que eu vinha trazer, o Senhor me fez lembrar o Emanuel. E eu disse, Senhor, será que eu vou levar essa palavra por causa do Emanuel? E eu entendi que era isso que o Senhor queria. E Ele sabe, porque eu falei com Ele lá no culto. A glória de Deus. Aleluia. Eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor é nesse lugar. Amém. De que essa obra vai prosperar. Glória a Deus. O Senhor vai levantar homens e mulheres de Deus neste lugar. Desde a primeira vez que eu vim aqui, eu me apaixonei por esse lugar. Então, quando a gente ama, né? Eu gostaria muito de poder vir, ter o nosso transporte. No momento não temos. Mas quando tivermos, nós vamos estar aqui toda segunda, se Deus permitir. Amém. Amém? Mas hoje eu gostaria de dividir com vocês algo que veio do Senhor para a minha vida. Então eu quero dividir com vocês, porque assim como eu fui abençoada, eu creio que vocês serão nessa noite também. Segundo Reis 5, do versículo 1 ao versículo 14. Naamã é curado da lepra. Amém. Segundo Reis 5, Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levavam cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera que o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou eu Deus? Com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curar de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim,
e ele saberá que há profeta em Israel. Então, Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta de Eliseu. Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do seu Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abaná e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpos? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então um dos seus oficiais se aproximou. Então todos os seus Então os seus oficiais se aproximaram e lhes disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpa. Amém? Amém. Então a gente está vendo aqui que esse homem, mesmo ele tendo todas as honras, sendo um general de guerra, tendo todas as honras que qualquer homem gostaria de ter, ele era leproso. E naquele tempo, as pessoas que tinham lepra, elas eram separadas da sociedade, porque a lepra para eles não tinha cura. Então, se eles ficassem no meio com as outras pessoas, mais fácil seria essa lepra se propagar e todos pegariam. Então, agora vamos olhar uma coisa aqui. Essa menina, que a Bíblia não diz o nome dela, ela veio de Israel. E ela veio como uma escrava. Quando ela chega, ela vai trabalhar na casa de Naamã. Ela vai ser serva da esposa de Naamã. Agora trazendo para os dias de hoje, se fosse comigo ou com você, sabendo que o seu patrão foi um homem que comandou uma guerra, acabou com a tua localidade, matou teu pai, tua mãe, porque foi isso que aconteceu. Eles vieram cativos. Você faria algum bem a este homem? É difícil, né? É difícil. Mas, assim, as pessoas daquela época, gente, elas tinham tanta certeza de que Deus era na vida delas, que podia acontecer qualquer coisa. Mas eles honravam o nome de Deus. Então, essa menina se levantou, provavelmente tocou o coração dela, toda aquela situação daquele homem tá cheio de feridas, de lepra. Aquilo ali devia coçar, devia doer, devia arder muito. Devia ser uma coisa. Então a menina teve empatia e se colocou no lugar dele. É tanto que ela vem aqui na palavra de Deus, diz que ela diz assim para a mulher dele: ah, se o meu Senhor soubesse que há um profeta em Israel e que ele poderia curar ele. Imediatamente, aqui não diz, porque já passa para a passagem que Naamã já foi falar com o rei. Mas acredito que a esposa chamou ele de cantinho e disse assim: olha, tem uma solução. A menina que você trouxe de Israel, ela me disse que tem um profeta lá. E é um homem de Deus, muito poderoso. E esse homem pode orar por você e você ficar curado. Então Naamã corre até o rei e pede ao rei que dê autorização para ele ir. E junto com essa autorização foi uma carta, achando que era o rei quem iria curar ele. E o rei, a gente viu aqui que o rei se apavorou.
achando que fosse uma emboscada, uma cilada. Então ele rasgou suas vestes. Porque naquele tempo, quando eles estavam em grande aflição, eles também rasgavam as suas vestes. Para mostrar para Deus que eles estavam em grande aflição, em luto, em grande tribulação. Só que o que acontece? Eliseu sabe. E Eliseu é homem de Deus. E Eliseu manda um recado para o rei dizendo assim: rei, manda ele vir até minha casa. Porque aí ele vai saber que há profeta em Israel. Gente, que privilégio, né? Uma pessoa ser chamada profeta de Deus. Ontem eu falei isso ali na igreja. Que privilégio você passar numa rua e alguém olhar para você e dizer: ali é uma mulher de Deus. Né? Ali é um homem de Deus. Lá vai um homem de Deus. Esse homem é íntegro, reto. Essa mulher é uma mulher assim, que é um exemplo aqui para a vizinhança. Isso é um privilégio a gente ser chamado de servos de Deus, sabia? Então esse homem era chamado de profeta de Deus, Eliseu. E Eliseu, e Naamã, no coração dele, ele tinha tantas regalias que ele achava, nunca ele imaginou que o profeta nem receberia ele. Ele foi com seus cavalos, a palavra diz, até a casa do profeta. E chegando lá, o profeta manda só uma mensagem: diga a ele que vá se banhar de 7 mergulhos no Rio Jordão. E o Rio Jordão era poluído, era um rio muito poluído. É por isso que ele cita aqui na palavra 2 rios que existiam na Síria, que eram mais limpos. E ele achava que era simplesmente a questão do rio, e não era. Deus queria em cada mergulho trabalhar uma área da vida dele. Naamã era um homem que ele precisava ser trabalhado em algumas áreas. Os 7 mergulhos correspondiam a 7 áreas da vida dele que ele precisava ser trabalhado. Então, quando ele se chateou, quando ele ficou revoltado porque o profeta não saiu, se ele era um homem de honra, por que aquele homem não me honrou, não saiu nem para falar comigo? Quantas vezes a gente chega nos lugares e a gente acha que vai ter honra e não passamos de nada? Sabe por que isso? Porque nós somos bichinhos de Jacó. Sabia disso? Nós não temos valor algum. Nós temos valor para o nosso Deus. Mas para cá não. Para essa terra não. Quem quer ser grande tem que ser o menor. Né? A palavra diz isso, gente. Então, ele se achava muita coisa. E Deus é um Deus que conhece os corações. Deus, ele não vai pela aparência. Ele vai pelo coração. E eu creio que nesta noite o Senhor está sondando os corações aqui neste lugar. Amém? Eu creio que esse homem deve ter ficado revoltadíssimo com aquele profeta. Talvez até tenha blasfemado contra ele. A gente não sabe porque não pode ver o coração. Mas Deus sabe todas as coisas. Né? Então, quando ele se revoltou, aí um dos seus homens disse assim: Senhor, ele chama até pai, né? Aqui fica até meio confuso. Ele diz assim: mas se fosse uma coisa impossível, o senhor não faria? Como se dissesse assim: o senhor veio até aqui, o profeta pediu para o senhor se banhar no rio que está aqui pertinho da gente, e o senhor não vai fazer? Se ele tivesse lhe pedido uma coisa impossível, agora o senhor sairia daqui para fazer isso impossível. E agora isso é fácil para você fazer e você não vai fazer? Até que conseguiram convencer e ele foi. Mas a cada mergulho, vocês lembram que eram 7 mergulhos? Cada mergulho Deus precisava trabalhar uma área nele, destruir em Naamã muita coisa. Então o primeiro mergulho que Naamã deu, Deus tirou dele todo o orgulho para colocar humildade na vida dele, que era o que ele precisava.
Ele tinha orgulho de ser o general de guerra da Síria. Mas Deus precisava que ele tivesse um coração humilde. O segundo mergulho, ele queria ser obedecido, mas ele não queria obedecer. Lembra que ele queria ir embora? Então Deus tinha que colocar no coração dele. Quando ele voltava do mergulho, ele já voltava transformado. Deus colocou a obediência. O terceiro mergulho, Deus precisava ensinar ele a contribuir. A questão da contribuição. Quantas vezes a gente precisa ajudar as pessoas e a gente tem a condição e a gente não ajuda? Né? Às vezes Deus está falando contigo. Gente, eu aprendi uma coisa com Deus. Se Deus disser assim, dê o dinheiro que você tem na carteira, eu dou. Aprenda a contribuir. Aprenda a abençoar. Deus não abençoa ninguém para que você retenha as bênçãos que Ele te dá. É para que você divida com as pessoas. Quantas vezes eu não tinha o dinheiro das minhas contas para honrar as minhas contas? E o Senhor dizia assim, dê tanto. E eu ficava, Senhor, mas eu não tenho nem um dinheiro para pagar minhas contas, eu vou dar tanto? E o Senhor disse, dê. E eu dava. E no outro dia o Senhor providenciava. A gente não faz essas coisas pensando no outro dia, não. Mas se nós temos um coração obediente, o Senhor nos honra. Não é verdade? É verdade. E Naamã, ele precisava entender isso. O que era uma pessoa transformada por Deus. O quarto mergulho de Naamã era algo que o Senhor queria também colocar dentro dele. A perseverança. Quantos de nós desistem na primeira luta? Às vezes a luta nem chegou direito, a gente já está desistindo. Não, senhor, não quero não, porque tá muito... Quero não, senhor, não quero não. Ei, irmão, não vai pra internet não, né? Se eu ligar, vai pra internet não, né? Vai pra internet não, né? Vai só pro grupo? Só. Não vai pra internet não, né? Vai. Não posso nem testemunhar que tá na internet. O que o crente precisa ter. Nós precisamos perseverar nas nossas lutas. O quinto é a fé, gente. Sabe o que o inimigo quer tirar da gente? A nossa fé. É só isso. Porque tirando a nossa fé, ele vai envergonhar o nome de Deus. Os mais atingidos, o que o inimigo mais investe é na vida dos pastores. Sabia disso? Porque se ele conseguir derrubar um pastor, ele derruba pelo menos a metade da igreja. Pelo menos a metade cai. Agora quem é de Deus não cai não. Porque cada um de nós, até os pastores, eles são pessoas que têm qualidades e têm defeitos, assim como nós. Nós não podemos olhar para o pastor como super-homem. Nós não podemos olhar para a irmã, a mulher do pastor, como uma super-mulher, porque não existe. Todas as lutas e dificuldades que vocês têm, a gente também tem, né? E às vezes a gente tá para todo mundo, mas quando a gente precisa de um apoio, não tem ninguém para apoiar. Às vezes é isso. A vida dos pastores são muito tristes, assim, muito sacrificadas. Talvez seja por isso que eu trabalho muito com pastores, né? Na terapia eu atendo muitos pastores. Por isso, é um povo que Deus tocou meu coração para trabalhar com esse povo, porque um pastor é como uma mãe, né? A mãe tá para 100 filhos, mas 100 filhos não é para uma mãe. Eu vejo muito isso, essa semelhança muito grande na vida de pastores e de mães. Sim, mas o sexto mergulho, Deus precisava colocar no coração daquele homem, além da fé, além da humildade, da obediência, da questão da contribuição, da perseverança, Deus precisava também colocar no coração dele o entusiasmo. Vocês já viram gente que está há 30, 40 anos na igreja desse jeito?
Às vezes é no louvor. Sem entusiasmo não, gente. O crente precisa ter entusiasmo. Eu tô lutando, mas glória a Deus, glória a Deus. É passando pela prova, dando glória a Deus. Gente, pelo amor de Deus, eu luto com a igreja. Gente, pelo amor de Deus, tá repreendido em nome de Jesus, todo desânimo nessa igreja. Tem que ser, gente. O povo de Deus é um povo alegre, gosta de festa. Jesus gostava de festa. Onde foi o primeiro lugar que Jesus fez um milagre? Um casamento, uma festa, né? Então a gente tem que ser alegre. Ai, tá dando tudo pra trás, mas no espiritual já tá acontecendo alguma coisa que o Satanás já tá doidinho. Aleluia. Em nome de Jesus, né? É. Ele tá repreendido, mas ele tá doidinho porque ele já sabe que vai perder. Aleluia. Em nome de Jesus. E o sétimo mergulho que ele precisava tirar e deixar naquele rio, ele precisava subir, e ele subiu com a vitória dele. Porque a cada mergulho, Naamã não entendia que a lepra não saía, porque Deus estava justamente tirando isso dele. A soberba, né? Tirando a desobediência, tirando o eu dele, tratando com ele. Quantas vezes com a nossa vida não é assim? Às vezes eu quero uma coisa de Deus e eu fico na peleja. Deus está tratando comigo. A lepra que eu tenho que ele precisa tirar. Cada um de nós tem lepras que o Senhor quer tirar nessa noite. Aleluia. Então, queridos, algumas lições que nós aprendemos com esse texto, com essa palavra hoje, dentre elas eu destaquei 6 lições aqui. A primeira, que Deus tem servos em todas as nações. Lembra da menina? Saiu de Israel, foi para a Síria, serva de Deus. Se não fosse serva, tinha dito assim, eu vou deixar ele morrer aí, cheio de pereba, cheio de ferida, de frieira, deixa ele morrer aí, que eu mesmo que não vou ajudar ele. Né? Mas era serva. A segunda, seja instrumento de Deus aonde quer que você esteja, como essa menina foi. Ela era serva e ela foi instrumento, porque ela se deixou ser usada pelo Senhor. Aleluia. Terceira, conheça servos e servas de Deus. Se a mulher de Naamã não conhecesse essa menina, se Deus não tivesse providenciado todos esses acontecimentos, como era que o marido dela ia ser curado? Às vezes, é no meio da batalha que Deus apresenta servos a nós. Quarto, cerque-se de pessoas que querem o seu bem. Porque que quer o seu mal tá cheio, minha senhora? Gente, olha, eu trabalho nessa área de traumas, medos, emocional, sou psicanalista. As 5 pessoas mais próximas a você, você absorve coisa delas. Então, isso aqui é muito importante. Cerque-se de pessoas que amam a Deus, que andam com Deus, que são servos de Deus. Você vai aprender muita coisa de Deus. Às vezes, viu, Marcos? É Marcos? Marcos, grava aí, perguntei por você hoje já, viu? Quando eu cheguei. Às vezes, Marcos, a gente tem a oportunidade de estar aqui, mas às vezes a gente não quer. A gente sai, vai para o mundo e se cerca de pessoas que não têm nada a ver com os nossos princípios. Pessoas que não têm moral, não têm bons costumes, que às vezes, ao invés de ser algo positivo para a nossa vida, são negativos. Acabam nos levando por caminhos que não agradam ao Senhor. E que no futuro pode ser uma coisa muito ruim, né? Então a gente tem que ter discernimento, andar com pessoas, se cercar de pessoas que querem o nosso bem. Às vezes acontece também assim, ó. As pessoas, eu já ouvi muito esse ditado, acho que vocês também. Às vezes as pessoas dizem assim, quando a pessoa tá passando por necessidade, ninguém vem oferecer 1 quilo de carne, um frango,
um arroz. Ah, você está precisando de um macarrão? Vou trazer um macarrão contigo com molho e salsicha, adoro. Aí ninguém traz. Mas às vezes os amigos da pinga, eles dão de graça. Sabe para quê? Para ver a sua desgraça. Porque hoje, se você passar na rua, ver uma pessoa drogada, ou uma pessoa que é viciada em álcool, gente, tenha pena. Não, melhor, não tenha pena não. Ore por essa pessoa. Porque realmente, às vezes, a gente não sabe o que ela viveu, o que ela passou, o que fez ela estar naquela situação. E a gente tem que se compadecer das pessoas. Nós somos privilegiados, porque mesmo ali a gente com lutas que nunca vamos deixar de ter, mas nós temos o Senhor, que é a nossa força. Glória a Deus. Né? Aleluia. E eles, às vezes, não acreditam mais em nada, gente. Estão desacreditados. Perderam até a dignidade. Para uma pessoa perder a dignidade é muito ruim, gente. É muito ruim. Você não ser respeitado, ser tratado como um animal na rua, ser chacoteado, te empurrarem, né? Não tem? Vocês já viram? Eu já vi. Então, cerque-se de pessoas que querem o seu bem. Siga as instruções do Senhor, por mais estranhas que pareçam. Né? Porque quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro foi o primeiro a dizer, não, Senhor, não lava os meus, não. Ele disse, Pedro, o que eu estou fazendo hoje, você não sabe. Depois você vai saber. Então, a gente precisa, sim, né, seguir as instruções do Senhor. Às vezes, ai, mãe, Deus está falando com você uma coisa, aí chega um filho e diz, ai, mãe, não, faz tal coisa, tal coisa. Por amor ao filho, a gente deixa de ouvir ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo, se você voltar e conhecer a palavra, você vai ver que o Espírito Santo de Deus se apartou de Saul por uma desobediência de Saul. E não foi porque Saul foi consultar a vidente, não. Não foi isso, não. Lá em 1 Samuel 15, fala que Saul, ele foi ungido rei de Israel. Mas nessa unção, logo em seguida, Deus mandou ele destruir todos os amalequitas. E tudo. E boi, menino e criança, e tudo que tivesse. Só que Saul foi dar ouvidos ao povo. E o povo quis trazer o rei dos amalequitas, e os melhores cordeiros, e os melhores bois. E Saul não ouviu. Deus tinha mandado destruir tudo, não trazer nada. E ele não ouviu a voz de Deus. Isso é diferente da gente, não. Quantas vezes Deus fala com a gente? Mas Deus disse, Samuel, eu me arrependo de ter mandado você ungir Saul como rei. Que Deus não se arrependa de nós. Que o Senhor não se arrependa de ter colocado dentro de nós o Espírito Santo dele. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor e fazer tudo aquilo que é a vontade dele. Porque a vontade de Deus nunca vai ser diferente de boa, perfeita e inanável. Nunca vai ser diferente disso. A gente pode não entender, né? E a última coisa que eu aprendo dessa lição é que nós devemos ser gratos. Gratos a tudo que o Senhor fizer. Se Naamã desde o início tivesse sido grato, né? Ele teria conquistado, talvez, nem chegado a certo ponto, vamos dizer assim, ao estresse de querer voltar sem a benção dele. Porque se achou muito poderoso, né? Então é isso que eu tenho hoje para dividir com vocês. Glórias a Deus, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Né? E que nós sejamos curados daquilo